Muito bem. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, não que talvez, ou quem sabe, mas devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no dia de domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Igreja de Éfeso. Por isso que igreja não tem igreja sede. Não escreveu para 7, escreveu para a igreja local. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. De sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz vindo das águas. Muito bem. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, a partir do verso 14. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, e nem sabe que és um infeliz. Talvez a tua tradução está aí, desgraçado ou infeliz, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te. Então Deus aconselha a sua igreja e o seu povo. Vou dar um conselho para você: que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente
comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor eterno e soberano Deus. Tua palavra é perpétua. O teu reino não tem fim e não pode ser destruído. Nós estamos aqui, Senhor, como seus servos, como almas que estão preparadas, o coração, a mente, para ouvir a tua palavra, para não ser somente um ouvinte, mas também, Pai, um praticante dela. Senhor, nos ajuda e nos assiste em nossas fraquezas, para que possamos cumprir a sua palavra e obedecer, Senhor, sempre a sua vontade. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, livra-nos, Senhor, da tentação, livra-nos, Senhor, do mal. Pai Celeste, nos ajuda, Senhor, com a sua palavra. Peço que o Senhor abençoe a cada vida e a cada coração que está aqui nesta noite. Peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando a esses corações. Peço também por aqueles que não estão aqui, Senhor. O Senhor sabe o motivo por que eles não estão. Senhor, fala conosco. Fala não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Santo Deus, trabalhe na salvação das almas, Senhor, que ainda não te encontraram como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Vou tomar água. O livro de Apocalipse. Meus irmãos, nós temos na Bíblia, se o livro de Apocalipse, ou a carta de Apocalipse, como você prefira, ela é a última carta ou livro da Bíblia que encerra o canon das Escrituras, que foram tidos como inspirados por Deus. Mas o primeiro livro da Bíblia se chama, ao passo ele se chama Gênesis. E o Gênesis, ele é o livro das origens. O Apocalipse é o livro de toda a consumação da grande obra de Deus, tanto da sua criação, como também da salvação. Se o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, ele trata da criação, do céu, da terra, dos mares, da noite, do sol, da lua, da vida, da morte, da maldição, da dor. O último livro de Apocalipse, sendo a consumação, ele nos traz, meus irmãos, o cumprimento das profecias, o triunfo da plenitude de Cristo, ou seja, toda a obra de salvação do nosso eterno Deus, que foi feita na eternidade, colocada em prática no nosso tempo e consumada no fim de todos os tempos, dos séculos dos séculos. Então, quando você chega no Apocalipse, se no livro de Gênesis Deus fez separação das águas e do firmamento, se no livro de Gênesis Deus criou os grandes mares, no livro de Apocalipse diz que é um novo céu e uma nova terra. No livro de Apocalipse diz que lá não tem mais o mar. Por isso, se você ainda não viu o mar, vai ver ele, porque no céu não tem mar. No céu não tem sol, no céu não tem noite, no céu não tem lua, no céu não tem morte, não tem pecado, não tem dor, não tem maldição, porque é a consumação de todas as coisas. No céu não entra choro, mas quando Deus, pelo seu poder, infinita graça e misericórdia, nos tempos de maior perseguição à igreja de Jesus Cristo,
vividas no tempo do imperador Nero, um homem, meus irmãos, que no tempo que foi imperador de Roma, ele não somente matou o apóstolo Paulo nas guilhotinas romanas, mas também faltou madeira para ele crucificar os crentes. Nero foi um dos homens mais sanguinolentos, derramou muito sangue dos cristãos na grande perseguição que assolou a igreja de Cristo. Esse homem, este nome, vai ser lembrado por todos os tempos na história. E quando Nero foi tirado pelo grande senado romano, Nero foi tirado do grande poder de Roma, ele logo se suicidou. E o que aconteceu? Entrou um outro imperador, o nome dele, Domiciano. O Domiciano, ele foi o segundo Nero. O Domiciano, meus irmãos, ele vai e ele continua o grande massacre. Quando inauguraram aquele Coliseu Romano, que hoje lá as pessoas vão tirar foto, mas eles não sabem que 10.000 cristãos foram mortos em 100 dias. Eles não fazem ideia do que é aquilo ali. Aquilo ali é um verdadeiro lugar de chacina e morte, e pessoas vão lá tirar foto. Em 90 dias de festas, Domiciano matou 10.000 cristãos. E aí a Bíblia nos traz a informação de que João, ele é o último da escola apostólica de Cristo. Pedro havia já sido morto, Paulo foi morto pela guilhotina de Nero, só sobrou João. O Domiciano, para tentar calar o evangelho e tapar a boca das igrejas de Cristo e da sua palavra, tirou João da cidade de Éfeso e transportou ele para a ilha de Patmos. Levou ele lá para essa ilha do mar Egeu. Levou ele para a ilha chamada Ilha de Patmos. Lá eu vou calar a boca dele. Lá eu vou tampar a boca do último apóstolo de Jesus Cristo. A igreja nunca tinha sofrido tão grande, olha, assolação. E esse homem chamado Domiciano manda João para Patmos. Mas chega lá em Patmos, quando todas as portas da terra se fecham, Deus, ele abre uma porta no céu. Quando tudo na vida do homem achar que as portas estão fechadas, que a igreja de Jesus Cristo vai ser perseguida, assolada ou sufocada, Deus vai abrir uma porta no céu. E aí a Bíblia diz assim que Deus, ele chama o João para escrever o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz de trás de mim, com grande voz como trombeta. E o que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí então João, ele se vira no versículo 12 para ver com quem que ele estava falando. E aí ele viu 7 castiçais que simbolizam no livro de Apocalipse as 7 igrejas da Ásia. Então quem falava com ele estava andando no meio das 7 igrejas. O nosso Deus, ele não somente nos observa, o nosso Deus, ele não somente nos assiste, o nosso Deus, ele também anda no meio da sua igreja. Para que ele anda no meio da sua igreja? Para olhar para você e para mim. Sabe por que Deus anda no meio da igreja? No meio dos 7 castiçais?
porque Deus olha para você, Deus quer ver o que você está fazendo. Por isso que dentre as 7 cartas da igreja, para 5 igrejas dessa, é escrito por João, por mandado de nosso Deus: eu conheço as tuas o quê? Obras. Eu sei quem você é, 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 eu conheço você também, te conheço, ei, você eu conheço também. Eu conheço todos vocês, eu sei quem é cada um de vocês. É isso que Deus ele faz. Quando a Bíblia diz que Deus ele conhece as nossas obras, e ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, é porque Deus sabe o que cada um de nós aqui faz, escondido, que o pastor não vê, que a sua esposa não vê, que o seu marido não vê, que o seu pai e sua mãe não vê, mas Deus está pertinho de você e está olhando para dentro do seu olho e vendo o que você está fazendo. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu conheço as suas obras. Deus está andando no meio da igreja, e aí João ele virou para olhar para ver com quem ele estava conversando, e ele viu os castiçais de ouro, versículo 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de veste comprida, cingido pelo peito um cinto de ouro. A visão que João teve é uma visão completamente diferente daquela que ele teve quando Jesus desceu do Forte Antônia, quando foi julgado por Pilatos. Jesus descendo do Forte Antônia com a cruz, ensanguentado, tremendo das suas pernas, fraco, seus olhos abatidos, uma coroa de espinho, seu corpo todo mutilado por causa dos açoites. E aí João, quando ele olha para trás, ele já não tem mais essa visão desse Cristo mutilado, desse Cristo ensanguentado, deste Cristo fraco, daquele Cristo que estava carregando a cruz com todo aquele peso. Ele vê um Cristo vestido e com um cinto de ouro na sua glória. Mas ele continua vendo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, versículo 14, perdão, sua cabeça com cabelos brancos como a lã, diferente da primeira visão, a coroa de espinhos, os cabelos todos mal arrumados, o sangue vertendo por cima deles. Mas agora Jesus, a Bíblia diz, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Versículo 15, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a de muitas águas. Os pés de Jesus que João viu na cruz, porque quem estava debaixo da cruz era o João, olhando. E quando ele olhou os pés de Jesus, o cravo que bateu em cima do pé, vai no calcanhar do último. E aí ele vê os pés esmagados de Jesus pelo cravo romano. Ele vê os pés de Cristo comprimido na cruz do Calvário, batido, sangrando. Mas agora ele tem uma visão celestial dos pés de Cristo como um latão reluzente. Então qual é a visão que João tem? A visão de Cristo na sua glória. Muito bem. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua mão à destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o nosso Deus, Ele não somente nos observa do céu, mas Ele também anda no meio do seu povo. E Deus, Ele vai olhar para você. Deus ele vai ver o que você está fazendo. Deus ele vai contemplar
as coisas boas e as coisas ruins. Para 4 igrejas, Jesus ele fala e escreve que tem coisas a favor, coisas contra. Para 2 igrejas apenas, Jesus não tem nada contra eles. E para uma igreja, Jesus ele tece o que escreveu para Laodiceia. Ele não fala nada de bom de Laodiceia. E mesmo assim, Jesus ele diz: eu conheço as tuas obras. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus está contemplando você. Preste bem atenção como você se conduz com a sua vida espiritual, porque Deus está contemplando você e sabe o que você faz. Abre a sua Bíblia, segura aí em Apocalipse, mas no Evangelho de João, capítulo 2. Segura no livro de Apocalipse, Evangelho de João, capítulo 2. E versículo 23. Jesus fez o milagre do casamento em Caná. Depois, Jesus ele vem e purifica o templo. E aí os homens se admiram de Jesus. Versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Olha que coisa boa, eles creram no nome de Jesus. Não é bom isso aí, pastor? Não é bom não. Não. Versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o quê? Por isso que eu falo para você que Deus ele conhece você. Eu já entreguei minha vida para Cristo. Continua vivendo no pecado. Eu já entreguei minha vida para Cristo, mas continuo vivendo na miséria, da desobediência à palavra de Deus. Aí Jesus diz assim: eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Por isso, no texto do Evangelho de João, capítulo 2, Jesus não confiava nele. Versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele mesmo bem sabia o que havia em quem? Sabia o que tinha no homem. Deus ele conhece a cada um de nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pediu para João, e João está escrevendo a carta às igrejas da Ásia. Capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, da tribulação e da pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem serem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha só, meus irmãos, o que João tem que escrever para a igreja de Esmirna. Quando ele escreve para essa igreja da Ásia Menor, essa igreja é uma das igrejas mais pobres da Ásia, é uma das igrejas mais necessitadas. Então o nosso Deus, ele está vendo a nossa necessidade, a nossa tribulação, o nosso sofrimento, como ele também contempla o nosso pecado e as nossas más obras.
Deus, Ele está contemplando o seu choro, as suas necessidades. Mas aí Ele olha e veja bem como que é Deus e como são os homens. Você é pobre, mas lá no entendimento divino e celestial, você é rico. E o que nós entendemos, meus irmãos, de uma igreja rica? O que nós podemos compreender de igreja rica? Bom, pastor, igreja rica é que tem um templo imenso. Igreja rica é aquela que chega no final do mês e arrecada 50, 100 mil reais de dízimos e ofertas. Igrejas ricas são aquelas, pastor, que tem pessoas influentes da cidade, pessoas de grande posse. E aí Deus vem falar para você: você está completamente enganado. A igreja mais pobre da Ásia Menor, a igreja mais pequena da Ásia Menor, Deus olha e diz assim: vocês é que são os ricos. Mas o nosso entendimento, meus irmãos, é sempre ao contrário. O nosso entendimento humano, mundano, pecaminoso, nós achamos que igreja, rica tem todas essas qualidades, tem todas essas coisas. Mas Deus diz assim: de maneira nenhuma. Falou para Laodiceia: você é um infeliz, você é um pobre, você é um nu, você é um miserável, você é um cego. Está vendo como Deus ele pensa e nós pensamos errado? Está vendo como Deus ele age e nós agimos errado? Está vendo como Deus ensina e nós aprendemos de maneiras equivocadas? Olha, você é rico, tu és rico, muito bem. Uma coisa que nós temos que compreender neste mundo e nesta vida acerca da palavra de Deus é o seguinte: nem tudo que é grande neste mundo necessariamente é grande no céu. Você quer ver? Mateus capítulo 11. Abra sua Bíblia lá. Aquilo que nós achamos que é grande neste mundo. E aí Deus ele escreve e diz assim para a igreja mais pobre, para a igreja que tem mais dificuldade, para a igreja que está passando tribulações e mais necessidade: você é que é a igreja rica. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 11. De quem Jesus está falando nesse texto? Do homem chamado João o Batista. Mas nós não somos batistas por causa de João Batista, tá bom? Olha só o que Jesus ele diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então João nesse mundo, dos nascidos de mulher, ele é quem? Ele é o maior. Ele é o maior? Não é isso que Jesus está dizendo? Continuação da palavra de Cristo, versículo 11: mas aquele que é o menor no reino dos céus, é o quê? É maior do que ele. Você está entendendo? Então quando você vê aquelas coisas grandes, aquele desejo de crescer e aumentar, não significa que no céu é grande. Presta atenção. O João Batista era o maior profeta, o homem que nasceu de mulher, o mais importante. Mas Jesus, quando olhou e falou acerca do reino dos céus, acerca de João, diz: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não se iluda com as coisas dessa vida. E João continua escrevendo para as igrejas, escrevendo para Laodiceia, uma igreja que tem tudo,
Uma igreja em que a própria carta que João, ditada por Cristo, escreve a eles: nós temos tudo, vocês têm tudo, vocês estão abastados, nós temos ouro. Laodiceia, meus irmãos, é a igreja mais rica da Ásia. Laodiceia era uma cidade onde todo o ouro daquela região parava ali. É por isso que Jesus usa a figura do ouro. É por isso que nós temos que ser bíblicos. Por que Jesus falou que eles têm que comprar o ouro fino? Porque todo o ouro de toda a região da Ásia Menor caía em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade próspera, Laodiceia era uma cidade rica, mas Jesus disse assim: vocês são os pobres. Os irmãos não têm problema de dinheiro lá, mas Jesus olhou para aquela igreja e diz assim: vocês são os miseráveis. Os irmãos não tinham problema de chegar nas grandes fábricas de linho fino de Laodiceia e comprar a roupa mais cara que tivesse lá, mas Jesus diz assim: olha, eu vou aconselhar você a comprar a roupa que eu tenho para te vender. Em Laodiceia, meus irmãos, tinha uma fábrica que produzia um colírio para os olhos humanos. E aí Jesus ele diz assim: eu quero que você compre o colírio que eu tenho para te dar, para ver se você começa a ver as coisas. Muito bem. Mas o que nós julgamos humanamente fracos na fé, uma visão totalmente terrena e carnal, de que uma igreja, importa que ela seja grande neste mundo, Deus ele tem uma visão completamente diferente. Deus ele não quer uma igreja grande neste mundo. Deus ele quer uma igreja fiel. Deus ele deseja uma igreja fiel. Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 8. Vamos ler o versículo 10 já, que nós já lemos o 8 e o 9. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Uma coisa aqui que Deus não está dizendo, meus irmãos, preste bem atenção na Bíblia. Deus não está dizendo aqui que a salvação ela se encontra nas suas mãos. Não tem que ser fiel até a morte para ser salvo. O salvo, ele vai ser fiel até a morte. Eu quero que você preste atenção nas Escrituras. Aqui Deus não está numa condição para o homem perder alguma coisa. Aqui Deus não está falando sobre salvação, que você pode perder sua salvação ou não. Aqui Deus está falando acerca da sua fidelidade para com Ele, porque todos os salvos, eles vão permanecer até o fim. E aquele que não for salvo, já diz a Bíblia no Salmo 1, o ímpio não permanecerá na congregação do quê? Do justo. Isso é ímpio. Então o que Deus não está falando aqui é que o homem perde a salvação, que o homem vai perder a coroa da vida, porque a coroa da vida que está sendo falado aqui é um galardão pela fidelidade a Deus e não salvação. Tem que aprender a fazer diferença de galardão e salvação. Deus ele não quer uma igreja grande, uma igreja de 3, 4 mil pessoas. Pessoas que pegam o hábito de ir domingo à noite na igreja, pessoas que pegam
um mecanismo de sair de casa e vir na igreja. Deus quer uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja doutrinada dentro da sua palavra, uma igreja que tenha o amor, uma igreja que o Barnabé, quando a igreja de Jerusalém, vai lá em Antioquia ver aquela igreja. Primeira coisa que Barnabé, quando chegou na igreja de Antioquia, ele viu: a graça de Deus. Igreja cheia de doutrina, sem o amor. É doutrina para isso, é doutrina para aquilo, é doutrina para aquilo outro, é doutrina para não sei o quê, é doutrina para o cabelo, é doutrina para a barba, é doutrina para o olho, é doutrina para a boca, é doutrina para os dentes. Tem muita doutrina e não tem amor. Igreja cheia de ortodoxia, cheia, sem a graça, sem o perdão, sem a misericórdia, são mortos em si mesmos. Deus quer uma igreja fiel, Ele precisa, meus irmãos, e Deus vai tratar com os fiéis. Quando uma pessoa pergunta para você: ô irmão Marcos, como é que está a igreja lá? Ô irmão Rony, como é que está a igreja? Ô irmão Reinaldo, como é que está a igreja lá em Oriente? Ô irmão Alexandre, como é que está a igreja lá em Pompeia? Irmão César, Camacho, como é que está a igreja lá? Aí, normalmente, nós respondemos assim: está tudo bem, não é? Tudo bem, irmão. Essa também é a minha resposta. Mas, na verdade, tem uma resposta mais exata. Está tudo bem, está mais ou menos bem, está ruim. Não, mas aí é 3 respostas. Não, é as 3 respostas juntas. Por que está bem? Está bem porque tem o fiel. Está bem porque tem aquele que quer dar a vida dele para servir a Deus. Está bem porque tem aquele que quer disponibilizar sua vida, seu tempo e tudo que ele tem para estar na casa de Deus, honrar a Deus e servir a Deus. Está bem. Está bem porque tem o visitante para ouvir a palavra de Deus, para ser salvo pela graça. Está bem porque a mãe que mora aqui do nosso lado, vizinha, desde quando nós começamos a escola bíblica, veio trazer o menino hoje na porta pela mão. E tinha quase 40 crianças aqui dentro. Está bem por causa disso. Mas está mais ou menos por quê, pastor? Está mais ou menos porque tem aqueles que estão cambaleando na fé. Aqueles que vivem tropeçando. Vem o dia que está. Opa! Está mais ou menos. Então é 3 respostas em uma. Está mais ou menos porque tem aquelas vidas que nunca se decidem por servir a este Deus maravilhoso e eu não sei o que está faltando. Está ruim. Por que está ruim? Porque tem um infiel, tem um maligno, tem aquele que dá mau testemunho, tem aquele que envergonha o nome de Deus, tem aquele que envergonha o nome da igreja de Deus. Está ruim. Pois é. Você quer ver uma coisa? Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse. Igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras e onde habitas. Vamos lá. Deus, Ele sabe de nossas obras. Deus, Ele sabe aonde a sua igreja está localizada geograficamente. Você pensa quem que inventou a geografia? Deus. Deus, Ele sabe tudo de geografia. Deus, Ele conhece a palmo o nosso mundo. Vamos lá. Eu sei aonde você habita e de onde estás o trono de Satanás.
e retens o meu nome e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que significa isso? Pérgamo é uma cidade que disputou com Éfeso para ser construído o primeiro templo de adoração ao imperador romano. Então, quando Pérgamo ganhou aquela disputa, então foi construído o primeiro templo de adoração a um homem que se intitulou o próprio Deus e Senhor. E toda adoração humana é satânica. Todo homem que é colocado no lugar de Deus é do diabo, é de Satanás. Quer ver um exemplo? Quando Jesus disse para os discípulos: importa que eu vá para Jerusalém, e lá eu seja entregue nas mãos dos malfeitores, e lá eu seja entregue, seja morto, crucificado. Aí o Pedro chegou em Jesus, pegou Jesus para o braço: não, vem aqui, não, para com isso, Senhor, não faça isso. Não tenha esse fim trágico, não vá para a cruz do Calvário. Jesus olhou para ele e disse assim: arreda-te de mim, Satanás, porque não entende as coisas do céu, mas só da terra. Tudo que tira o homem de ir para a cruz de Cristo é maligno e satânico. Por isso que Deus ele diz: olha, aí habita o trono de Satanás. E o Antipas? O que aconteceu com Antipas? Ele morreu. Ele foi morto por quê? Porque ele guardou a minha palavra. Mas no mesmo lugar onde tem uma pessoa que está pronta a sair da casa dele, onde ele mora. Onde você mora, irmão? Ô pastor, eu moro lá na Marina, lá no lugar, lá eu moro longe. Mas ele está disposto a sair lá na quinta-feira, no domingo à noite, no domingo de manhã, porque o compromisso dele é com Deus e não é com homem nenhum. Mas a gasolina está subindo, pastor. Está subindo para você, para mim, para o outro. O ímpio gasta gasolina para ir na Examar. O ímpio gasta gasolina para ir no rodeio. Você não gasta gasolina para vir servir a Deus? Que é isso? E vamos lá. No lugar onde tinha um homem que estava pronto para ser colocado dentro de um boi de bronze, olha só, eles colocaram fogo embaixo de um boi de bronze, abriram ele, porque era assim que eles matavam as pessoas. Jogavam ele dentro vivo lá, fechava o boizinho de bronze e ficava tocando fogo embaixo e cozinhando ele com pouca lenha. E ele foi morto dessa maneira. Mas nesse mesmo lugar aí, versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então no mesmo lugar, está bom? Está mais ou menos, está ruim. Tinha pessoas que queriam morrer por causa de Cristo, mas tinham outras que estavam vendendo a sua fé, vendendo a sua fidelidade, vendendo a honra que pertence a Deus, no mesmo lugar, na mesma igreja. Então na mesma igreja, preste atenção, na mesma igreja, tem pessoas que estão prontas para morrer por Cristo, e então outras que estão prontas para ir embora. Estão prontas para negar, dar mau testemunho, escandalizar o nome de Deus. Tá bom? E aí o João ele continua escrevendo e vai falando: olha, o Antipas morreu, mas lá tem o seguidor de Balaão. Muito bem. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, e assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Opa, o que é isso aí, pastor? Vamos lá. Laodiceia ficava localizada perto de 3 cidades, aliás 2. A cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Da cidade de Hierápolis saíam as grandes termas de águas quentes. Da cidade de Colossos saíam as águas geladas. E aí o nosso Deus, como Ele conhece o texto, o contexto, a geografia, Ele olha para Laodiceia e diz assim: ó, você não é quente e nem frio. O que chegava em Laodiceia? Águas pelos aquedutos, uma água morna. Você bebe água morna? E aí a Bíblia diz assim: você que está achando que está arrebentando a boca do balão servindo a Deus, você está me dando náusea. É isso que Deus está dizendo. Eu estou com vontade de vomitar você. E Deus, Ele vai tratando do assunto. Você não é frio nem quente, você é morno. E aí Ele vai usar as figuras. Versículo de número 16. E assim, porque não és morno nem quente e frio, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um nu. Aí Deus, em vez de dar uma ordem, Ele dá um conselho para você. Por favor, escute o conselho de Deus. Porque tem pessoa, meus irmãos, que é difícil de ouvir o conselho de Deus. E aí Deus aconselha todas as almas. Qual é o conselho de Deus? Versículo 18. De que compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, e unja os seus olhos com colírio para que vejas. Deus está aconselhando esse povo e essa igreja. Quando você olha para as igrejas, meus irmãos, você olha para as igrejas da Europa, estão fechando as portas. Você olha para as demais igrejas, elas estão aderindo ao pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é você aceitar tudo dentro da igreja para encher sua igreja de gente, e não de salvo. E as igrejas estão morrendo, porque elas estão negociando a fé, elas estão negociando a palavra de Deus. Pastores não querem pregar sermões como esses aqui, porque eles têm que agradar as pessoas que estão sentadas, porque senão eles não voltam mais. Eles não voltam mais, porque eles não querem ouvir a verdade de Deus. E aí as igrejas vão morrendo espiritualmente, morrendo através da palavra de Deus, e é por isso que as cartas estão sendo escritas para 7 igrejas da Ásia. Muito bem. A pergunta sobre a igreja de Laodiceia. Quando nós lemos o texto do versículo 14 ao versículo 22, você não viu a palavra perseguição, você não viu a palavra tribulação, você não leu a palavra falso profeta, Jezabel, trono de Satanás. Não tem nada disso escrito para aquela igreja.
Enquanto as igrejas estão se acabando, o mundo cristão está virando de cabeça para o alto, a grande perseguição está massacrando todos os crentes, Laodiceia está em paz. Olha que interessante. Tem pessoa, meus irmãos, que ele está pecando contra Deus, ele está longe de Deus, ele está fora da presença de Deus, ele está longe da obediência a Deus, e ele age como se estivesse em paz. Estou em paz. Capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A igreja está lá dentro. Ei! Deus está lá fora. A igreja está se achando por cima da carne seca. Deus está lá fora batendo na porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Termina o culto, o que nós fazemos? Nós não estamos com o coração quebrantado por causa da palavra de Deus. Nós não estamos com o espírito quebrantado, arrependidos do nosso pecado, querendo obedecer e fazer a vontade. Não, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o jogo do Corinthians, sobre o jogo do Palmeiras. Nós vamos falar sobre o carro e a prestação do carro. Nós vamos falar sobre a prestação da minha casa, o que eu tenho que fazer na minha casa. Nós vamos falar sobre um monte de coisas. Você não vê pessoa conversando sobre a Bíblia. Você viu a mensagem hoje? Rapaz, Deus, olha, Deus tocou no meu coração. Não vê essas coisas. Parece que nós sentamos nas cadeiras, nos bancos da igreja, ouvimos a mensagem de Deus, e parece que ela não tem efeito nenhum, porque isso não nos constrange, isso não oprime nosso coração, nossa alma, isso não fala dentro de nós não temos aquele fervor de obediência a Deus, de temor a Deus da sua palavra. Aí nós vamos falar de qualquer outra coisa. O pastor está proibido nós falar de outras coisas depois do culto aí. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Senhor Jesus, através de João, escreveu a carta para essa igreja. Igreja que tem tudo e não tem nada. Deus, Ele adverte o seu povo. Hebreus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Versículo 9. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperando coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Até quando? O que Deus espera de mim e de você, irmão? O que Deus espera da sua igreja, do seu povo? Que nós venhamos mostrar o nosso cuidado para com Ele, o seu nome, até o fim. Vamos terminar lendo Apocalipse capítulo 3.
Essa não é aquela mensagem que termina e a pessoa vem dar um abraço no pastor. Capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos difíceis. Hoje você não vê mais o pai e a mãe preocupados com a igreja de Cristo por causa dos seus filhos. Hoje você vê pai e mãe, eles nem ligam para a igreja de Cristo. Eles não estão nem preocupados se os filhos deles vão crescer e vai ter uma igreja de Cristo. Eu não estou falando de placa e nem de denominação. Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados se depois que eles partirem para a glória, haverá igrejas fiéis e palavra fiel para ser pregada, para o seu filho ser salvo pela graça de Deus. Porque o desprezo é muito grande para com a casa de Deus. É demais. É um desdém muito grande. É uma falta de amor. É uma falta, meus irmãos, de fidelidade. É por isso que foi escrita as cartas da igreja. Se você um dia for fazer uma viagem na Ásia Menor e for procurar essas 7 igrejas, elas não existem mais. Elas estão sobre pedra. Por quê? Porque elas não deram ouvidos àquilo que diz o Espírito Santo. Elas não ouviram. Se você for lá na Ásia Menor, não tem mais nenhuma dessas igrejas lá. Todas acabaram. Porque elas não deram ouvido à palavra de Deus. Muito bem. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você ainda não conheceu a Cristo, você ainda não conhecia salvação pela graça. E se Deus chamou você para ser salvo, verdadeiramente salvo, não é talvez ou quem sabe, é salvo. Se Deus chamou você, você pode, pastor, Deus ele me chamou e eu entreguei minha vida para Cristo. Se você já está há muito tempo aqui já e precisa tomar essa decisão, o momento é agora, é hoje. Se você precisa tomar uma decisão de ser fiel a Deus, o momento é agora e hoje. Muito bem. Quero agradecer a presença de todos. Quero também agradecer o silêncio, que é muito importante para quem prega e para quem ouve. Muito obrigado. Vocês foram maravilhosos. Tá bom? Muito bem. Irmão Marcos, tem um recado para dar, ele falou que tem um recado para passar para os irmãos. Pediu para falar, então vamos lá. Irmãos, quinta-feira passada tivemos aqui um momento de oração aonde
ficamos bem comovidos, não só eu, como o irmão Maurício, como todos, porque em julho eu recebi um convite de uma empresa, de uma pessoa que me contratou quando eu vim para Marília, me levou para Cargill, e da Cargill eu fiquei na Bung até o momento. Me mandou para Ribeirão Preto, fiquei muito longe da minha família, que é a Rose, o Eric e a Isabela, e isso estava me incomodando, isso estava acabando comigo. Só que quem abriu essa porta foi ele, por isso eu estava sustentando e aguentando, porque eu tinha certeza de que um dia ele ia preparar uma outra porta, que fosse menor, que fosse maior. Isso não era a minha visão e nem a minha vontade. E vínhamos orando, sem cessar. E esse dia chegou. Então, assim, muitas vezes a gente vem à frente da igreja, pede oração, e depois a gente não dá a palavra daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? A maravilha que Deus pode fazer. Eu saí daqui na quinta-feira, fui para uma reunião segunda, em São Paulo, e a minha vida foi decidida nessa semana. Então eu estou compartilhando com os irmãos porque a oração é muito forte, a força da oração vale muito para o cristão, porque muitas vezes eu poderia estar atrás de alguma coisa, e isso aconteceu preparado por ele, e um ímpio que me contratou, que eu considero muito, eu falei para ele que ele só precisa entregar a vida dele a Cristo e ser crente, porque ele tem um espiritual muito forte. Ele disse assim para mim: Marco, Deus preparou isso quando eu te contratei na Cargill. Então, assim, irmãos, eu estou compartilhando tudo aquilo que eu senti naquele dia, e aquele dia eu queria que todos vocês estivessem ali junto comigo, porque a minha vontade naquele momento foi de ter as pessoas que a gente mais ama do lado para compartilhar aquela alegria, aquele sentimento. O sentimento meu foi que realmente, imagina você com uma pedra nas costas e você não consegue carregar. Esse foi o meu sentimento. Jesus Cristo tirou das minhas costas a pedra que eu não estava aguentando mais carregar. E as nossas orações naquela quinta-feira foi o motivo, porque Deus sentiu naquele momento a angústia a qual a gente estava passando, e Ele sentiu que todos os irmãos que estavam aqui estavam orando pelos mesmos motivos. Então, irmãos, eu agradeço a oração de todos vocês. E sentado aqui, o irmão Maurício falou assim para mim, o irmão Maurício em oração falou: Senhor, devolva o sorriso ao irmão Marco. E eu estava realmente sem o sorriso que eu sempre tive. Então hoje eu estou aqui sorrindo para vocês, irmãos, e contando isso, porque realmente Jesus foi tremendo na minha vida a semana passada. Amanhã eu estarei iniciando em outro trabalho, vou viajar também, mas a minha identidade voltou para Marília, porque eu não tinha moradia. Eu ficava lá e vinha para cá, para lá e para cá. Agora não, agora eu tenho aonde voltar. E eu quero que os irmãos continuem orando para que esse trabalho dê a mim mais disponibilidade para servir a Deus dentro da igreja, nos trabalhos da igreja. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu estou muito feliz por isso. Feliz pela igreja, feliz pela minha família, feliz por conhecer, quando eu cheguei a primeira vez na Igreja Batista de Marília, né? Feliz por conhecer o Maurício, porque foi a primeira pessoa, ele estava pregando aquele dia, e foi a primeira pessoa a falar assim: ó, esse não volta mais.
E hoje eu estou aqui, irmãos, e eu tenho certeza que maravilhas como Deus tem feito na minha vida, Ele vai fazer na vida de todos. E eu gostaria de aproveitar agora o momento e nós vamos ler uma mensagem para o irmão Maurício. Tem alguns motivos e você vai entender. Pastor Maurício, que alegria para nós estarmos aqui junto com você neste dia. Seu aniversário. Que privilégio, irmão, de conhecermos uma pessoa tão especial como você. Amigo, sincero, honesto. Na verdade, são tantos os adjetivos que poderíamos falar por horas. Nós cremos que duas qualidades definem essa nova criatura chamada Maurício Stemper. Não abandonar nunca seus amigos. E a alegria expressa em seu rosto em pregar a palavra em qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer horário. Isso arrasta os que estão à sua volta, irmão. Isso tudo que tem, todos esses irmãos aqui, todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, é porque no dia 16/10/2010 foi feito o primeiro culto aqui nessa igreja. O primeiro culto na pequena e talvez desacreditada primeira igreja batista de Oriente. Acreditada por nós, crentes, porque já conhecemos a palavra, mas talvez por algumas pessoas dessa cidade pode ter passado, vai abrir, vai fechar. Isso não aconteceu. O tempo passou, a igreja cresceu e já podemos comemorar por esses 4 anos de muitos desafios, superação, trabalho e com certeza muita oração. Porque de todo o trabalho que foi feito aqui, braçal, todo o trabalho físico, o mais importante, não só para mim, mas para as pessoas daqui de Oriente também, foi as orações e continua sendo as orações. E nós sabemos disso, pois é somente lançando a mão dessa ferramenta que é a Igreja de Jesus Cristo vai permanecer até o final, até o dia final. Cada um de nós teve um motivo diferente para estarmos aqui com você e sua família, mas algo nos era em comum há 4 anos e ainda hoje. O brilho em seus olhos e sua garra, e com as bênçãos do Senhor Deus, tem aperfeiçoado este lugar. Tem aperfeiçoado este lugar com relação ao prédio, mas a maior perfeição deste lugar é todos vocês que aqui estão. Porque sem esse trabalho, sem esse desprendimento de uma pessoa que deixou o seu trabalho secular para levar a palavra às pessoas. Que é uma pessoa que se preocupa com cada um de vocês aqui através da oração. Te amamos muito, irmãos. E temos um carinho muito especial por este trabalho. Família Sando, família Monteiro e agora a família Kavinsky, né? Irmãos, eu tenho certeza que acredito que todos vocês gostariam de dizer uma palavra ao irmão Maurício, pastor Maurício hoje.
Então eu vou dizer em nome de todos, nós te amamos muito, irmão e pastor Maurício. Não canse de orar por nós, porque eu sei que você faz isso todos os dias. E você é muito especial para nós, não só para a minha família, mas tenho certeza que para todos que aqui estão. Que Deus te ilumine, te dê discernimento, sabedoria, para que você realmente vá até o que está escrito aqui, irmão, até o dia final. Agradeço os irmãos a gentileza e o amor. E é nessas horas que a vida da gente faz valer a pena. Eu sempre tive uma preocupação na minha vida, meus irmãos, de não gastar minha vida à toa. Eu sempre me preocupei com isso. Senhor, não me deixe gastar minha vida à toa. Não me deixe. Não me deixa ficar dentro, Senhor, de uma fábrica a vida inteira. Foi lá que conheci o Bi, o Ronald, o Luiz, o Mel, o Tamires, o Evandro, o João Marcelo, o César, o André Guedes, brigava comigo todo dia. Eu não aceito isso não. Bom, foi lá, foi numa rebobinadeira, num sótão. Eles ficavam, quem trabalhava à noite, ficava esperando eu chegar para discutir a Bíblia comigo. Eles queriam me pegar de qualquer jeito. Não sei como eles não brigaram comigo, bateram em mim, só por Deus mesmo. Tive o privilégio de ter uma missa, o irmão Renato aqui, para poder ajudar. Aula de música, traz o professor, leva. Privilégio de conhecer a família do irmão Renivaldo. Chegaram aqui, beijinho, não tem nada. Entraram, assistiram 4 cultos. Ficaram. Privilégio de conhecer o Zé Roberto. Isso aí. Irmã Vilma, fui na casa dela no dia tarde, primeira vez. Depois apareceu o seu Silvio, Marcelo, Jéssica, toda tímida. Hoje está estudando, né, para defender o pastor nas causas jurídicas. Se o pastor tiver ameaçado de ser preso, solto. E aí o que eu menos esperava, aquele que eu menos esperava que ia vir, senta aqui na quinta-feira para pedir oração pela família dele. É o Roger. Aí tem o Natan. O Roger. Ele olha para mim e quer chorar. Aí não vai. Tive o privilégio de conhecer os irmãos de Pompeia, o Bom Alexandre, o Miguel, o Solange, a Olívia. A Olívia olha para mim e fala assim para mim: eu gosto do senhor, pastor. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é uma criança, que nem aquele menino ali, ó. Ele entregar um papelzinho para você e falar assim: obrigado, pastor. Você não sabe o que é isso. Aí hoje tinha 13 pequenininhos aqui naquele canto. 13. Faltou cadeira. Aí tinha um pititico, que é parente do Ender. E ele tinha 5 dedinhos, mas um do lado. Assim, eu fiquei do lado dele o tempo todo, porque ele vivia caindo da cadeira. E ficar perto dele. Ele tinha um dedinho aqui do lado, outro aqui.
E eu fiquei com ele o tempo todo. Aí aparece a Angélica, daqui um pouco aparece o Marcos, mas primeiro quem veio foi o Eric. Aquele menino ali, primeiro que veio. Aparece a Paula, o Bi, olha o Vitor que também está. Depois chegou o Denis, todo o time ficou. Um dia eu estou lá em Pompeia, nós estávamos fazendo aquela rampa. Eu com aquela roupa de pedreiro, sujo, com um chapéu de palha desse tamanho, dentro do mercado em Pompeia. Vi o irmão César Acamates com a irmã Janete. Eu escondi até o chapéu para ele ver, comprando Marmitex e Guaraná. E eles com aquele carrinhozão compra. Aí quando chegou uma quarta-feira, eu vi ele subindo a rampa. Aí chega de terça-feira, eles vão comigo para Quintana. A irmã Janete tem dia que ela dá tanta risada, que chega a dar cãibra na barriga, tanto que ela ri. Aí o Rian veio. Aí depois veio a irmã Ana. E eu fico na porta esperando aqueles que não vêm. Olhando para ver se o carro aparece ali. Mas eles não vêm. Mas eu fico esperando. E eu espero que um dia eles vão vir. Eu vou esperar. Com paciência. Fala, Luiz. Pode ir. Se não chorar, tá bom. Eu vou tentar. Eu vou tentar não chorar. E eu vou tentar ser rápido. Mas não era para ele ter chorado, né? Fazer o quê? Isso não dá para. Não, pode. Tá bom. Irmãos, vamos saber a nossa Bíblia. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele. Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos à leitura, irmãos. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora vamos em Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14. Romanos capítulo 10, versículo 13. Na verdade é só o 14, irmãos. Vamos à leitura. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas ou as boas novas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez ele tenha até achado que está muito estranho, muita gente, mas hoje nós vamos fazer uma homenagem para ele, porque no dia 12 de setembro, na última sexta-feira, foi o aniversário do pastor. Então nós tentamos fazer uma surpresa. Não vou me alongar muito, mas eu quero dizer, a Igreja de Oriente, ela te agradece muito simples. Muito obrigado. Muito obrigado pelo zelo.
um de vocês. Cada um. Bom? Agora você pode sentar que vamos assistir. Opa, vamos. Tá certo. Um momentinho. Faltando áudio, né? Pede um momentinho, por favor. Pode ver? Só um probleminha mesmo com alguma coisa, cara. Eu não sei por que não tá saindo áudio. Não tá saindo. Vê se o mixer tem alguma coisa aqui. Ah, tá aqui, ó. Agora sim, irmãos. Tava baixado o som do sistema aqui. Pronto. Prontinho. Mais uma vez aqui.
cuidado que o pastor tem tido com as ovelhas e o cuidado com a palavra de Deus. Ele disse, irmãos, que essa mensagem que ele fez hoje, aliás, ele só transmitiu, mas é de Deus, que ninguém ia abraçar ele, mas ele estava enganado. Agora sim. Bom, irmãos, a gente vai ter para comemorar o aniversário do pastor, Comes e Bebes. A gente pede os irmãos se organizarem ali, para a gente poder comemorar todos juntos, tá? Pastor? Fiz muitos agradecimentos, né? Quero agradecer a todos mesmo. Privilégio de ver as crianças crescer, a Ana, a Laura, o Vitor, o Rian, o Miguel, olha ali, e olha meus irmãos, os meninos aqui, ver todas essas crianças crescendo aqui dentro da casa de Deus, né? Isso é um privilégio para mim, eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, eu quero agradecer, lembrar aos irmãos que toda a honra, toda a glória pertence a Deus, bom? E se a minha vida terminasse agora, eu já estaria feliz com ela. E eu agradeço a Deus pelo carinho e pelo amor de todos. E eu talvez não seja o melhor pastor, o mais eloquente, mas procuro ser aquele que vai amar todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado minha família, minha esposa, meus filhos, que estão sempre levando bronca, né, para tocar, brigo com ele mesmo, a esposa aí nessa luta, né, mulher de pastor é de segunda a segunda, tá bom? Segunda-feira a irmã Damares passa aí, não, pastor, já está de férias, de folga hoje? Estou de folga, lavando come, encerando come, trabalhando na igreja, acudindo um, acudindo o outro. Pastor é de segunda a segunda, tá bom? Mas eu agradeço a Deus. Obrigado por todos os irmãos. Irmão Alexandre, obrigado pela presença. Miguel, irmão Sérgio, que são lá de Pompeia. Que Deus abençoe vocês. E também a igreja de Pompeia está aqui representada. E convidada para o dia 19 de outubro. Todos vocês, 19 de outubro, aniversário da igreja, primeira igreja batista da fé de Oriente. Tá bom? Estão todos convidados. Pastor Gilberto vai estar pregando, então vocês vão ter o privilégio de ouvir. Tá bom? Nós vamos tocar umas músicas aqui, as flautinhas tocar, e vamos tocar coisa para frente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e vão em paz. Amém. Muito obrigado.